Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar... Por que tem fumaça hoje? É luz? O que muda na luz, ter fumaça? Fica mais bonito, cara. Fica mais bonito? Vocês compraram isso aqui só pra se divertir, né? Pode falar sério. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre marxismo cultural, um tema que está entrando em pauta aí, principalmente agora com o governo Bolsonaro, mas antes de falar sobre isso, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem aí seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e clica no sininho para receber as notificações. Vamos voltar lá para trás, no bom velhinho. Quem? Papai Noel? Não, quase ele. Karl Marx também se veste de vermelho e engana muitas criancinhas, mas não é ele. Na verdade, a esquerda, historicamente, por meio principalmente de Karl Marx, sempre foi muito mais materialista. O que eu quero dizer com isso? Que a esquerda sempre gostou de ter belas joias e belas mansões? Não. Sempre foi mais materialista, filosoficamente falando. Sempre achou que as relações materiais pautavam todo o resto, né? O Karl Marx chamava as relações econômicas de infraestrutura e todo o resto de superestrutura. E o que isso significa na prática? Significa que, já que a burguesia conseguiu tomar o poder e se tornar a nova classe dominante, derrubando o feudalismo, a burguesia agora se tornou a classe dominante porque tomou conta e, aliás, criou os meios de produção industriais. E esses meios de produção, já que são dominados pela burguesia, fazem com que o proletariado esteja submetido a essa burguesia. Todo o resto é consequência dessa máxima. A burguesia tem o monopólio dos meios de produção e, por meio do monopólio dos meios de produção, explora a mão de obra do proletariado. Tudo deriva dessa lógica, de que como a burguesia tem o monopólio dos meios de produção, ela consegue ter o controle sobre o proletariado e explora a mão de obra do proletariado. Isso significa que todo o resto, o direito, por exemplo, só existe para proteger a propriedade da burguesia contra o proletariado. A cultura, o cinema, a política, tudo simplesmente existe como algo que está acima, na superfície de uma relação de poder mais profunda, que no final das contas é material. E justamente por causa disso, segundo o raciocínio de Marx, cada vez mais o capitalismo entra em contradição, cada vez mais o capitalismo se acirra, cada vez mais os ricos vão ficando mais ricos e os pobres vão ficando mais pobres. Tipo aquela música lá do bom xibom xibom bom bom. E aí, com os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres, o que acontece? Revolução, porque finalmente o proletariado se revolta, pega em armas, toma os meios de produção e fazem, no primeiro momento, um grande Estado comunista, centralizador, economia planificada, para depois tudo ser de todo mundo, né? O famoso socialismo que nunca deu certo, que não existe, que não foi aplicado em lugar nenhum do mundo porque é absolutamente impossível, é esse que a gente, da fase final pós-comunismo de Marx. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx percebeu que, o proletariado pegou em armas. Mas aí ele pegou em armas para matar o proletariado de outros países? Como assim? Eles não deveriam estar juntos e aproveitar que tem armas agora para tomar os meios de produção da burguesia e tomar o controle de tudo? Percebeu que não estava muito certo o raciocínio materialista dele. E aí foram surgindo novos intelectuais, foram surgindo novas teses e ao longo do tempo o discurso da esquerda passou de materialista para cultural. Ele passou a dar muito mais relevância para os conflitos sociais, passou a dar muito mais relevância para questões culturais, passou a dar muito mais relevância para o direito, para a política, para o cinema, para a música, para as artes, do que para as relações econômicas em si. No geral, a direita venceu o debate econômico. Não dava mais para dizer que necessariamente o capitalismo ia implodir e necessariamente a gente teria uma revolução, porque o pobre foi ficando mais rico também. Assim como o rico foi ficando mais rico, a gente teve a criação de uma grande classe média e a grande classe média não quer saber de revolução. Pelo contrário, a grande classe média quer quer ter estabilidade, quer manter o seu status social. Daí a fala da Marilena Chaui, né, que cita um conceito sociológico de classe média, que a classe média é fascista, eu odeio a classe média, não sei o quê. É essa classe média que ela se refere. Essa que cresceu do proletariado pobre, se tornou classe média e uma vez tornando classe média, ficou satisfeita com isso e por isso é inimiga da revolução, porque não quer deixar que o processo histórico siga o seu caminho progressista. Essa é a tal classe média tão demonizada pelas esquerdas, um conceito sociológico. Portanto,
já que a classe média não vai querer nada disso, quer estabilidade, não quer saber dessas relações, negócio de economias planejada, tudo negócio central, não funciona, não dá certo, já foi União Soviética, já foi Cuba, já foi Coreia do Norte, já foi Venezuela, já tentaram tudo quanto é lugar, não der certo, não deu certo, a classe média não quer mais saber disso. Então, qual foi o novo discurso da esquerda? O discurso comportamental. E por isso a esquerda dá tanta importância para pautas como ideologia de gênero ou como aborto, quando a gente tem problemas muito mais reais e imediatos de saneamento básico, de educação, de saúde, de reforma previdenciária, de reforma tributária, trabalhista e etc. Quando a gente tem questões muito maiores, a esquerda, ela se foca nas relações de poder, nos conflitos que existem na sociedade de acordo com determinadas relações de poder. E, portanto, acirra esses conflitos por meio de todos os meios possíveis. E aqui eu não estou falando que existe uma grande conspiração, que todos os esquerdistas sabem disso, não. Isso é uma tese de intelectuais, essa tese é seguida por líderes partidários e os líderes partidários trabalham para que essa tese se espalhe, não explicando essa tese, mas implementando essa tese. Logo, não significa que necessariamente porque alguém trabalha a favor do marxismo cultural, que ela necessariamente sabe que está fazendo isso. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe, simplesmente acredita que está seguindo a sua própria ideologia, que está seguindo uma ideologia de esquerda, que está seguindo o discurso de um partido de esquerda, que está seguindo o discurso do seu líder político, mas na verdade tem um arcabouço intelectual por trás. Aí vocês podem falar, pô, mas isso soa meio conspiratório, não tem nada também na direita também? Não tem nos intelectuais também que ditam as suas normas ali de guerra política para os seus pupilos, aí os líderes políticos são esses pupilos e depois espalham para suas bases, para sua militância e depois espalham isso para a opinião pública? Não da mesma maneira. Por quê? Porque a direita fez um movimento contrário. A direita, ela sempre se preocupou mais com costume, sempre foi mais religiosa, sempre ditou que era certo, que era errado. E esse papel agora passou para a esquerda por via do politicamente correto, que é uma moral alternativa. É uma moral em que se você sai uma linha daquilo que é considerado ofensivo para a esquerda, você já é um monstro, você já é desumano, você já é fascista, não merece ser considerado, portanto, não sendo um humano, não merece direitos humanos, tem que ficar isolado da sociedade. Daí essa moral alternativa que é o politicamente correto, é uma régua moral que só se aplica a seus adversários políticos e, portanto, utilizada como arma no debate público para constranger os seus adversários. Então, você é machista porque você falou tal coisa, você é fascista porque você falou tal coisa, blá, blá, blá. Muito mais se leva em consideração minúcias ou até mesmo piadas que são feitas pelas pessoas para serem utilizadas como argumentos cabais de que elas são, provas cabais de que elas são fascistas, do que ações ou ideologias políticas em si. E a direita, diferente da esquerda, também não tem grandes teóricos sobre como chegar ao poder. Isso, aliás, é um defeito da direita, porque praticamente todos os autores de direita já partem do princípio de que você está no poder. Você tem o espírito das leis, por exemplo, de Montesquieu, foi lá, viveu a vida dele, queria ser político, não tinha idade para ser político, aí foi lá, viveu a vida como juiz, virou político, quando finalmente conseguiu virar político, a França tomou um golpe de Estado e ele virou intelectual. E aí ele faz uma análise de tudo aquilo, principalmente do modelo inglês, e fala, olha, a melhor organização do Estado é essa. Se você tiver a oportunidade de organizar um Estado, é assim que funciona, freios e contrapesos, judiciário, legislativo, executivo. Ou seja, já parte da premissa de que você tem o poder e tem de fazer aquilo. A mesma coisa com, por exemplo, Mises, né? As palestras que ele deu na Argentina, lá transcritas pela mulher dele no livro 6 Lições, também, olha, a inflação funciona dessa maneira. Se você for presidente do Banco Central, é assim que você tem que controlar a inflação. Olha, o investimento externo funciona dessa maneira. Se algum dia você estiver numa posição governamental de controlar o comércio exterior, é assim que você deve lidar com o comércio exterior. Ou seja, todos já partem da premissa de que você está no poder e agora precisa executar alguma coisa. Já a maior parte dos intelectuais de esquerda se preocupa em como chegar ao poder, se preocupa em como se comunicar. E justamente por isso, durante tanto tempo, a direita apanhou da esquerda em termos de comunicação, em termos de militância política, porque a esquerda sempre se preocupou em empolgar a sua militância, em apaixonar a sua militância, em transformar essa ideologia em mais do que uma ideologia política, em um estilo de vida. Você não só acredita naquilo e defende aquilo politicamente. Além de defender aquilo politicamente, você tem amigos que defendem aquilo também, e quem defende aquilo não só tem aquela ideologia, mas também consome determinado tipo de música, vai a determinado tipo de lugar, veste determinado tipo de roupa, usa determinado tipo de gíria, ou seja, todo um contexto, um estilo de vida para criar um sentimento de pertencimento, principalmente para as pessoas mais jovens que precisam muito de afirmação. É natural
da juventude. Precisando desse grupo, a esquerda fornece esse grupo justamente com muita competência por causa do arcabouço intelectual criado em torno de um projeto de poder ou de vários projetos de poder, ou de como alcançar ou como ter, como traçar um projeto de poder. E esse tipo de tese a direita praticamente não tem. Então, basicamente, o marxismo cultural é a passada do agente revolucionário, deixa de ser o proletário, deixa de ser o proletariado, deixa de ser o trabalhador de chão de fábrica, que agora é de classe média e quer saber de fazer churrasco, comprar carro, comprar casa, não quer saber de revolução, passa a ser diversos agentes culturais que são as chamadas minorias, né? Então, gays, mulheres, transexuais, tudo quanto é coisa que você pode imaginar que hoje é chamado de minoria e que a esquerda toma para si como se fosse o curral eleitoral, é objeto desse tipo de atuação, é objeto desse tipo de bandeira. Então, quando eles dizem defender o direito dos gays, quando dizem defender o direito das mulheres, quando dizem defender o direito dos negros, na verdade não estão defendendo o direito de ninguém, eles estão simplesmente acirrando os conflitos sociais, gerando mais divisão na sociedade e tomando esses grupos para si. Claro, parte desses grupos, eles não conseguem tomar todo mundo, né? O pessoal não é gado, né? Tem gente que pensa também em todos os grupos da sociedade e efetivamente toma parte desses grupos para si, para continuar no poder e se elegendo e se reelegendo e ter toda uma mentalidade, digamos, um poder espiritual, uma legitimidade intelectual por trás de um projeto de poder que se materializa efetivamente em voto. No final das contas, é a busca pela ascensão do poder por meio do discurso demagógico, este que leva ao poder por meio dos votos. Basicamente, bem resumidamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer curiosidade ao longo desse vídeo, só pedir aí que a gente faz mais vídeos falando mais sobre o assunto ou sobre assuntos correlacionados. É isso aí, gente. Muito obrigado e até mais. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.